Eu coloquei lá na plataforma do curso, e vocês vão ter acesso a isso aí, todo o roteiro de anamnese bem detalhado, tá? Roteiro de anamnese. De forma que, se você trabalha com computador, você pode colocar esse roteiro de anamnese lá, e já vem tudo preparado. O que eu pergunto agora? E na sequência, e na sequência. Então, tem lá colocado bem direitinho a queixa principal do paciente, no caso de ser mulher, da gesta, para a quantidade de gestações, se foi parto normal, se foi cesárea. Logo em seguida, a gente pergunta na queixa principal desse paciente. Logo em seguida, vai perguntar a respeito do sono, como é que está o sono, como é que está o seu sono, tem dificuldade para iniciar o sono ou não tem? Se você não tem dificuldade de iniciar o sono, mas você acorda na madrugada, se você acorda na madrugada, você tem dificuldade em retomar esse sono ou não? E toda essa anamnese, ela já está direcionada da forma com que você vai raciocinar na hierarquia do seu tratamento também. Então, eu vou falar também sobre a hierarquia dos hormônios, eu já falei em dos workshops para vocês, mas eu vou reforçar isso aí dentro do curso, principalmente quando a gente for fazer as nossas mentorias, tá? Essas mentorias são momentos, pessoal, riquíssimos, muito ricos de discussão, onde eu vou detalhando mesmo, passo a passo, a maneira com que a gente vai fazer a conclusão. Então, aí, só nisso aí, se eu já vejo alterações no sono desse paciente no primeiro questionamento, eu já vou começando a pensar em questões da melatonina. Lá na queixa principal, na história principal desse paciente, a gente já vai avaliando todo um conjunto. Depois a gente vai perguntando a respeito de energia, detalhando por horários do dia. Olha, como é que está a sua energia no início da manhã, logo depois de acordar? E aí tem para você clicar no xizinho lá, e você já vai colocando de uma forma muito rápida, de forma que você não precisa ter rapidez para poder digitar, você pode ir só clicando no X. Tem sono, como é que está a sua energia no final da manhã? Tem sonolência depois do almoço? Não tem sonolência? Como é que está a sua energia no final da tarde? E por aí vai. Então, tudo isso, toda essa sequência de anamnese, ela tem uma lógica perfeita, de forma que quando você termina a anamnese desse paciente, você já tem mais ou menos montado ali na sua cabeça todo o histórico aí, todas as disfunções, tudo aquilo que você espera encontrar dentro dos exames laboratoriais que esse paciente vai te trazer, tá? A gente pergunta também de todo o histórico, pergunta a respeito do intestino, pergunta a respeito de consistência das fezes. Eu coloco lá um score para o próprio paciente, dar uma nota para ele, para o nível de estresse, para o nível de ansiedade. No caso das mulheres, para dar uma nota para TPM também, de 0 a 10, para que a gente possa ter um parâmetro. E peço principalmente para esse paciente, para ele dar uma nota para a saúde dele de 0 a 10. E isso, nesse momento, mas é importante que vocês saibam também que, nesse momento, a gente tem que reforçar para o paciente que essa nota que ele está dando para a saúde não é uma nota, assim, de atitudes que ele tem que tomar, tá? Não, para a minha saúde, sair de uma nota 8 para ir para a nota 10, eu preciso melhorar a minha atividade física, eu preciso melhorar a minha alimentação. Não, não é isso, é em termos de percepção de saúde. Então, por exemplo, um paciente que tem uma enxaqueca terrível, e ele fala para você assim, doutora, para eu sair de uma saúde, doutor, para eu sair de uma saúde nota 8, para ir para uma saúde nota 10, eu preciso melhorar a minha enxaqueca. Então, para que isso serve? Para que você reforce o conceito da queixa principal que esse paciente tem, que ele falou lá no início, tá? Muitas vezes ele chega assim um pouquinho mais tenso no início da consulta para você e acaba nem falando com detalhes. Então, essa questão da nota para a saúde, do que precisa para sair de uma nota ruim para uma nota melhor, é importante para isso reforçar a questão da queixa principal. E é nesse foco, nesse ponto da queixa principal, que você tem que reforçar para poder resolver o problema desse paciente. A gente pede todo o histórico também pessoal desse paciente, de cirurgia, de doenças anteriores, detalhando tudo aquilo que ele já vem tomando. Eu pergunto, olha, eu preciso saber exatamente tudo que você vem fazendo uso, de medicamento, suplemento, vitamina, enfim, de tudo. É importante que a gente saiba para poder a gente ter uma noção de como é que você chegou até mim, né? De que maneira que você chegou, em uso de quais medicamentos, em uso de quais suplementos. Peço um histórico familiar desse paciente, pergunto lá, olha, os seus pais estão vivos? Eles estão vivos? Estão, doutor. O seu pai, ele tem algum problema de saúde que seja relevante? Isso. O seu avô paterno, a sua avó paterna, agora a sua mãe, né? A sua avó, o seu avô. Você tem irmãos, esses irmãos têm alguma doença importante, alguma coisa que seja relevante?
Porque tudo isso vai nos direcionar para um órgão-alvo, muitas vezes, familiar desses pacientes. Por exemplo, se ela tem um histórico de familiar importante aí, de infarto, então de AVC, de alguma coisa, a gente já sabe que esse órgão-alvo desse paciente está muito mais focado na questão do endotélio, né? E nesses pontos aí é que a gente vai direcionar e ver o que a gente vai achar. Um paciente que tem aí um histórico familiar importante de doença cardiovascular, que tem níveis de lipoproteína A lá em cima, elevadíssimos, que tem níveis de homocisteína alterados, que tem níveis de proteína C ultrassensível alterada, eu tenho que correr, eu tenho que focar nesses fatores inflamatórios aí, para com que eu consiga evitar a progressão de uma doença aterosclerótica, e dessa forma evitar com que esse paciente tenha problemas.